pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde não, né? Aí a filmagem fica ruim, né? Vou ter que começar de novo. Bom dia a todos, meu nome é Giovanni, eu sou aluno de doutorado lá da UFLA, sou engenheiro agrônomo. Bom dia, gente, meu nome é Natália, eu faço graduação na UFLA em agronomia também. Então pessoal, hoje nosso tempo é escasso, mas eu vou tentar dar uma resumida em tudo que a gente vai abordar aqui hoje. Mas o nosso principal objetivo é trazer para vocês tecnologias que melhoram a produtividade do cafeeiro. Ou seja, a gente utilizou algumas técnicas de cultivo, fez a associação dessas técnicas visando a melhoria do uso da água pelo cafeeiro e, consequentemente, a longo prazo, melhorar a questão produtiva. Só que quando a gente fala em produtividade, a gente sabe que diversos fatores interferem nessa produção. Ou seja, a planta, aqui a gente tem a cultivar Paraíso MG1, que é extremamente produtiva. Tem outros materiais que talvez não são tão produtivos, ou seja, a planta interfere. O solo, sempre a gente tem algum solo que é mais produtivo, outro que é menos produtivo. A maioria dos cafeicultores tem isso em casa. Meu pai mesmo sempre fala, lá o café da pedra, o solo é melhor do que o café do coqueiro. Então, o solo interfere na questão da produção da lavoura. Os nutrientes, ou seja, colocar o adubo certo, na época certa, na dose certa, tudo isso tem que ser levado em conta. O manejo do mato, isso também é muito importante. Vocês podem ver as lavouras aqui estão com grande índice de infestação de corda de viola, é um problema grande hoje na cafeicultura. Também a questão das plantas daninhas resistentes, o capim amargoso, a abuva, voadeira. Não tem muito problema hoje no controle dessas plantas e a gente tem que ter muita atenção. A ocorrência de pragas e doenças também é um fato muito importante que a gente tem que se atentar. E o último, que é um dos mais importantes, que é o clima. Todos esses outros fatores aqui a gente consegue controlar por meio de estratégias de manejo. E o clima, dá para controlar? Dá. A gente não sabe se vai chover, se não vai. Antes as estações eram bem definidas. Época de chuva chovia, época de sol era sol. O pessoal plantava feijão na certeza que na colheita não ia ter chuva. Hoje já não se tem mais isso. Hoje já é variável. Então, dentre essas estratégias que a gente utilizou, algumas atuam justamente nessa área, que é fazer com que a planta utilize melhor esse recurso da natureza, que é a água. E uma dessas tecnologias é essa. Alguns de vocês já viram essa tecnologia no campo, em lavouras de café, porque isso aqui é muito comum na horticultura. Alguém já viu lavoura de café com essa tecnologia? Já viu Juruáia. Juruáia? Eu já fui em Juruáia. Juruáia é perto de Muzambinho, né? Alguém mais já viu isso aqui em lavoura de café? Na maioria das vezes o pessoal meio que espanta, né? Nossa, usar isso aqui em café, essa lona em café. Por quê? O que acontece? Ela otimiza o uso da água pelo café. Ela melhora o uso da água pela planta. Qual que seria uma outra vantagem? Quando a gente está no campo, a gente tenta ser o mais preciso possível. Por exemplo, a lavoura nova a gente vai fazer uma capina. Se eu estou lá fazendo essa operação, eu faço a capina e próximo à planta de café eu não vou com a enxada, eu vou com a mão para não ter perigo de bater enxada na planta de café. Só que eu faço assim. E a hora que você vai ter uma área de 30, 40 hectares, você vai pagar o pessoal para fazer isso. Será que eles vão ter esse cuidado? E se não ter o cuidado, o que acontece? A enxada bate aqui, ao invés de ser uma planta, enche de broto. Aí você vê que aquela planta já fica menor, ela não cresce. Por quê? Porque eu quero para dividir para uma única planta, divide para 8, 10 brotos aqui que saem. Então, essa é uma tecnologia que ela tem esse benefício de melhorar o uso da água e melhorar o controle de plantas daninhas, controlar o mato. Qual que é o problema? O que vocês imaginam ser um problema nessa questão aqui? Vamos conversar, moçada. Só eu falando. O que pode dar errado utilizando isso? Doenças? Quem acha algo diferente? Vamos pensar comigo aqui. A maioria é cafeicultor? Filho de cafeicultor? Ou só gosta da área? Vamos adubar esse café. Que jeito? Só fertirrigado. Fertirrigado. O colega nosso ali já falou. Se ele tiver os dutos de irrigação aqui, você faz adubação. E se não tiver? No nosso caso era sequeiro. Nome do pai. Como que faz? Aí a gente já vai lá, escolhe, né? A gente trabalha lá na UFA com o nosso núcleo, né? 50 pessoas, já fala, ó, quem que é o que tem a coluna melhor aí?
Aí levanta o plástico, joga o adubo. Levanta o plástico, joga o adubo. No final do dia, a pessoa já nem tá reta mais, ela só tá torta, não consegue mais nem andar direito. Então isso é um dos entraves para esse sistema. Outra coisa, quanto será que custa? O preço do café tá bom? Cerca de R$8.000 por alqueire. 3.000 e pouco por hectare. Será que no preço que está hoje o cafeicultor vai investir numa tecnologia dessa? Não é ruim, mas talvez para o momento que a gente está, o investimento não seja algo que o cafeicultor vai arriscar fazer. E esse sistema? É caro? É difícil de adubar? E, por exemplo, se tiver um sol muito forte, o solo exposto vai ressecar, vai perder água. E aqui vai perder água. Lá embaixo está fresquinho. Então essa camada de palhada vegetal, ela segura a umidade abaixo do solo. Ela faz a reciclagem de nutrientes. O que é a reciclagem de nutrientes? O capim braquiária tem um sistema radicular, as raízes que vão até 5 metros de profundidade. Então vocês imaginem, 5 metros de raízes buscando água, buscando nutrientes e colocando na parte de cima, que é o que a gente vê, na parte vegetal do capim braquiária. Aí a gente vai lá, faz a roçada e coloca isso tudo próximo ao café. Isso vai entrando em processo de decomposição e o que acontece? A mineralização, e a partir daí a planta começa, o café começa a absorver nutrientes oriundos das roçadas do capim braquiária. Qual foi a braquiária que a gente utilizou? A braquiária decumbens. Ela foi semeada na área com 10 kg de semente por hectare. Então fica na faixa de 130, 140 reais por hectare para colocar a braquiária em áreas que não tem. Porque a gente sabe que tem muitas áreas no campo que o pessoal planta café em local que era pasto. Então já tem o capim braquiária. Então é uma alternativa muito boa. Mas essa é só recomendado para lavoura, tipo assim, só pós-plantio ou só para lavoura mais tempo? Tá. No nosso caso aqui, a gente colocou ela em implantação. E eu, para ser bem sincero com você, eu vejo braquiária mais em lavoura nova. Em lavoura velha, eu não sei se é por causa da questão da altura da planta, o capim braquiária ele não consegue se desenvolver tão bem por questão de sombreamento. A braquiária é uma gramínea, então ela precisa de alta temperatura, ela precisa de luminosidade para ela se desenvolver bem. Então talvez em lavouras mais altas, de porte mais alto, mais fechado, ela não consegue se desenvolver tão bem. Aí todo mundo pensa, o problema é em lavoura nova que você não pode deixar competir. Por isso que a gente tem que ter atenção da distância do capim braquiária com a planta de café. Tem que ser pelo menos uns 70, 75 centímetros, para não ter competição. Aí você faz a roçada e joga os restos culturais próximos à planta de cafeiro. Cuidado, o pessoal até comentou ontem, se você faz a roçada e deixa um volume muito grande de palhada próximo à planta, eles comentaram que estão tendo problema com bactéria, questão de umidade, isso está atrapalhando. Então talvez fazer a roçada e tentar, que eu sei que por questão de logística de mão de obra isso é difícil, chegar essa braquiária só uns 2 dias depois, na hora que ela estiver mais seca. Então isso é um cuidado. Esse tipo de braquiária que você falou, é por causa mais da raiz dele que é mais aprovado ou é por causa da massa verde? Hoje tem 3 tipos de capim braquiária que se tem trabalhado muito. O braquiarão, que é a Urocloa brisanta, a braquiária rusiziensis e a braquiária decumbens. O braquiarão não é recomendado, porque ele é muito agressivo, ele vai competir com o café e vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. A rusiziensis é uma das que mais tem massa vegetal. Todas têm sistema radicular profundo. Só que a parte aérea da rusiziensis ela é maior do que a da decumbens. Só que qual que é o problema? A hora que chega essa época de frio, que para de chover, você entra na colheita, a rusiziensis praticamente morre na área. E talvez tenha que fazer o replantio, semear novamente. E a decumbens ela sobrevive melhor na área, ela tem maior período de persistência. Então isso é uma vantagem que assegura a manutenção dela na área. E o capim tanzano? Tanzânia é Mombarça, né? É. Esses a gente não testou no café ainda. Em casa, né? Eu pensei sobre caso. Mas meu tio tem, ele fala que é muito bom. Massa verde, né? Meu tio tem lá e fala que é muito bom. Que também dá o mesmo resultado, só que tem que controlar certinho. Questão de torcer assim não atrapalha depois, se for uma lavoura mais pra frente, assim, pode atrapalhar as torceiras do leite? Pode atrapalhar, será, as torceiras? Fica mais difícil você controlar, por exemplo, fazer uma varreção no café.
touceira pode atrapalhar. E as outras braquiárias elas não entouceram, então facilita. Para finalizar aqui, pessoal, o Lucas já está acelerando aqui a gente, que isso aqui é a parte mais importante. A gente fez esse experimento, lavoura Mundo Novo, 3,60 por 70, plantada em janeiro de 2016. 3,60 por 70, Mundo Novo /19, 379 /19. E a combinação do capim braquiária com o gesso como condicionador de solo e o fertilizante convencional, a gente produziu 14 litros de café por planta na média na primeira produção, 2 anos e meio. Então, sempre quando a gente comenta dessa produtividade, a gente teve o nosso evento lá na UFLA, o pessoal sempre fica muito curioso e suspeito, achando que talvez realmente não dê para fazer isso, porque é uma produtividade altíssima. Mas a gente conseguiu, a gente acompanha essa lavoura aqui desde o início, quando a gente escolheu a área, quando a gente plantou essa lavoura, tudo foi a gente que conduziu, e tudo que foi feito aqui dá para fazer em grandes áreas. E a gente chegou nessa produção por planta de 14 litros, que dá 93 sacas por hectare. 93 sacas por hectare, o preço pode estar ruim, ó, R$350, que o retorno R$33 mil. R$33 mil, o gasto não vai passar de 25, 27 mil no primeiro ano. Então, no primeiro ano você já põe dinheiro no bolso, mesmo sendo em anos de crise. Então foi uma alternativa que a gente achou que solucionou o problema de lavouras menos produtivas. Só para finalizar, que a outra turma já chegou, a gente também observou que nas lavouras mais produtivas a qualidade foi inferior nesses talhões que a gente teve. E nos que produziram menos café, a qualidade foi superior. Então no que deu menos, deu 87 pontos. No que deu mais café, deu 81 pontos. Ambos foram especiais, mas deu uma diferença muito grande, de 81 para 87, a diferença é muito grande. A gente observou esse comportamento em todos esses mini talhões nossos, nessas parcelas. A gente viu, os menos produtivos foram de melhor qualidade, e os mais produtivos foram de pior qualidade. Teve alguns outros combinações que também foram boas, como o filme plástico e o adubo controlado com a casca de café, só que isso daqui é uma tecnologia que ficou mais caro, porque o plástico é caro, o adubo controlado é caro. Então deu muito café, mas custou muito caro. Então o nosso foco hoje aqui é preconizar esse manejo com cuidado, porque o gesso só saiu bem quando ele estava com o capim braquiário. Então esse sistema aqui foi o nosso melhor manejo e é isso que a gente está difundindo para vocês levarem para as propriedades.